pensa em música, a gente logo imagina notas, partituras, regras, né? Mas e se a gente simplesmente ignorasse tudo isso? O que acontece quando a música nasce sem regra nenhuma? Hoje, a gente vai mergulhar numa história incrível sobre improvisação livre e o que ela pode revelar sobre nós. Olha só essa frase da Emma Jung. Sim, parente do Carl Jung. Ela já nos coloca num clima mais reflexivo, né? Sugere uma conexão profunda que a música pode trazer. Mas a pergunta que fica é: o que acontece quando a gente deixa a música ser de fato livre, sem amarra nenhuma? E é aqui que a nossa história realmente começa. Um grupo de profissionais que já trabalham com o poder da música resolveu ir ainda mais fundo. Assim nasceu o coletivo Sonos, sabe, do puro interesse de explorar a criação musical de um jeito totalmente aberto. Essa era a grande questão que movia o grupo. A ideia era simples, mas o que eles podiam descobrir com isso era gigante. Eles estavam atrás de algo que só aparece na espontaneidade, no som que nasce do momento. E para entender o que eles estavam fazendo, a gente precisa conhecer a base de tudo, a filosofia músico-centrada. A ideia aqui é que a música em si, o som puro, já tem um poder de cura. Não é sobre tocar a nota certa, e sim sobre viver aquele som de verdade. Essa filosofia não surgiu do nada, claro. Ela tem uma história. Começou lá nos anos 80 nos Estados Unidos e foi ganhando força aqui no Brasil no comecinho dos anos 2000. O coletivo Sonos, em 2024, é o passo mais recente dessa jornada, levando a teoria para a experiência real, vivida. Tá, mas como eles fizeram isso na prática? O método era muito simples e genial. 6 profissionais se encontravam todo mês. Primeiro, eles tocavam, improvisando livremente. Depois, paravam para conversar sobre o que sentiram, o que aconteceu, e foi nessas conversas, nessas trocas, que as grandes sacadas começaram a aparecer. Analisando horas e horas de conversa, eles perceberam que não eram só observações soltas. Existiam padrões bem claros. 4 temas principais foram surgindo, e juntos eles montam um quebra-cabeça do que rola quando a música é liberta. E aqui estão eles, os 4 pilares da experiência. Liberdade, um novo jeito de encarar o erro, uma escuta muito mais profunda e, por fim, uma nova consciência de si mesmo. Vamos começar com a primeira, a sensação de liberdade criativa. A primeira grande descoberta foi essa, uma sensação profunda de liberdade. Os participantes contaram que se sentiam acolhidos pelo som que eles mesmos criavam em grupo, e isso abria espaço para uma expressão muito genuína que às vezes surpreendia até eles mesmos. Essa fala aqui do participante P2 resume perfeitamente o espírito da coisa. A ideia de que qualquer som, não importa o quão diferente, tem o seu valor, o seu lugar ali no todo. Não existe julgamento, só contribuição. E o mais legal é que essa sensação se conecta com ideias que já existem na terapia, como a da criança musical. É como se todo mundo tivesse uma musicalidade natural e espontânea lá dentro, e a improvisação foi o que permitiu que essa criança viesse brincar. Essa liberdade toda levou direto para a segunda percepção. Quer dizer, quando a pressão de fazer certo some, o medo de errar também vai embora. A música virou um parquinho de diversões, um campo de exploração. E isso, gente, é uma virada de chave gigantesca. A prática musical tradicional muitas vezes nos prende nesse medo de errar, né? Já a improvisação livre, ela escancara a porta para um mundo de possibilidades, onde cada som é um caminho a ser descoberto, não uma prova para passar. O participante P1 colocou isso de um jeito muito claro. A busca pela perfeição pode, olha que ironia, prender a própria criatividade. E quando o grupo abriu mão disso, eles encontraram uma espontaneidade muito mais rica, muito mais reveladora. Com essa liberdade toda e sem o medo de errar, outra coisa incrível começou a acontecer. Os participantes começaram a se ouvir, mas se ouvir de um jeito novo, muito mais profundo. A escuta virou uma peça central da criação musical. O melhor jeito de entender isso é pensar na música como uma conversa. Cada som não era algo isolado. Era uma resposta, uma pergunta, um comentário, tudo dentro de um diálogo que não parava. A música que eles criavam era única, um patrimônio daquele grupo naquele momento. Essa fala do participante P5 é sensacional. Mostra que não era só ouvir por ouvir. Era uma escuta que gerava mais música. Eu ouvi o que você fez e isso me deu uma ideia. É um nível de conexão, de colaboração que é, uau, muito profundo. E aí, a gente chega na quarta e última grande descoberta. E essa talvez seja a mais concreta de todas. A experiência não foi só mental ou emocional, não.
Ela teve efeitos físicos que mudaram a percepção que as pessoas tinham delas mesmas ali, na hora. Os relatos são impressionantes. Tinha gente que chegava cansada do trabalho, mas a música trazia uma energia nova. Dores de cabeça, ansiedade, tudo isso diminuía. A experiência era tão imersiva que era como se eles flutuassem no som, sabe? Um estado de presença total. E quando a gente olha os dados, fica claro o peso de cada tema. Das 52 falas que eles analisaram, os 3 temas principais, escuta, liberdade e autoconsciência, apareceram com uma frequência muito parecida. Isso mostra que não foi uma coisa isolada, foi uma experiência central e com várias facetas para o grupo todo. No fim das contas, o ponto-chave é este. Para o coletivo Sonos, o ato de criar música livremente e o ato de vivenciar a terapia se tornaram a mesma coisa. A fronteira desapareceu. A própria criação era cura. Um dos participantes até usou uma palavra em alemão que descreve isso perfeitamente: Klang. Não é só um monte de som junto. É uma massa sonora, unificada, que só acontece quando todo mundo se expressa de forma sincera naquele instante. Uma criação única, que vive e morre ali. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que a terapia pode estar no simples ato de escutar, de verdade. A improvisação livre nos mostra que, quando a gente joga o medo de errar para escanteio, a gente abre um espaço enorme para a criatividade, para a conexão e, no fim, para um bem-estar que vem dessa expressão autêntica e compartilhada. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. O estudo do coletivo Sonos foi sobre música, mas a essência dele vale para tudo. O que aconteceria na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, se a gente aplicasse essa mesma filosofia? De escutar de verdade, com a mente aberta, sem a pressão constante de ter que acertar.